Família, a gente já falou de muita coisa do Ayano Koji aqui, inclusive a gente sabe muito bem como ele pensa das outras pessoas, né? Todo mundo é literalmente uma ferramenta para o Ayano Koji. Apesar de ele ter algumas mudanças recentes, tá mudando um pouquinho dos gostos dele, do estilo como ele faz, as coisas aqui não vão ser sobre ele especificamente pensando dos outros dessa vez. A gente vai falar ao contrário, o que todas as outras pessoas pensam dele. Mesmo tendo gente que sabe que ele manipula todo mundo, ainda assim tem muita gente que pensa bem. Mas também tem aquela galera que pensa muito mal do nosso prota, né? Então vamos conferir isso tudo agora. Vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Viras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal. E olha só, minha família, Ayano Koji, pra gente conhecido como Ayano God, né? Todos aqui somos íntimos dele, o nosso querido Kiyotaka, mais brabo de todos. O cara simplesmente é um deus em manipulação, é um deus em tudo. A única coisa que ele não ganha realmente de muita gente é a questão dos sentimentos, tá? Porque o uso de sentimentos é uma coisa que pra ele é descartada, ele não foi treinado pra isso lá na Sala Branca. Mas ainda assim tem gente que desenvolve sentimentos por ele, gosta dele também, né? Como o caso da nossa primeira da lista aqui, né? A gente vai falar direto da Suzune Horikita. Ela, na verdade, pensa o seguinte, ela quer que o Kiyotaka reconheça ela, não importa como ou o porquê. Né? Ela só simplesmente quer isso desde o início, ela sempre se botou como uma pessoa muito inteligente, né? E queria que depois que foi descobrindo o lance dele, como ele estava escondendo, né, as próprias habilidades de notas e tudo mais, ela só quis que ele passasse a reconhecer ela mais pra frente. Só que assim, ainda temos um porém, que atualmente a Horikita ainda está desenvolvendo, pelo visto, uns sentimentos aí pelo Kiyotaka. Apesar de muita gente não gostar da Horikita junto com ele no geral. Mas isso aí está sendo desenvolvido. É coisa do autor, né? Se ele quiser botar, ele vai colocar ela com ele no final das contas. A segunda é a Kushida, mano. A Kushida, cara, ela é um pouco controversa no geral, apesar de também ter demonstrado algum interesse romântico no Kiyotaka nos volumes mais recentes que foram lançados. Lá na Light Novel ele não mostra interesse na verdadeira natureza dela. A Kushida é simplesmente, ele não tá nem aí. Só que ainda assim ele desconfia da Kushida. E ela revelou que o ódio que ela tem pelo Kiyotaka é desde o momento em que eles se conheceram, por motivos ainda não revelados dentro da obra. Isso quando a Ayano Koji entrou no conflito dela com a Horikita, cara, ela chegou à conclusão de que ele era uma ameaça tão grande à sua vida escolar quanto a Horikita também era, portanto ele precisava ser eliminado. Então lá no segundo ano, no volume 3, ela percebeu que o Kiyotaka era o inimigo número 1 dela e que deveria ter expulsado ele, devido aos acontecimentos que cercaram todas as tentativas, né, que ela tentou de expulsar a Horikita, e acabou que foi tudo um fracasso, digamos que por conta do Kiyotaka, né, porque ele defendeu a Horikita todas as vezes de ser expulsa. Ela originalmente via o Kiyotaka como uma pessoa inofensiva, até conhecer as suas habilidades ali e sofrer as consequências de pessoas poderosas, tá ligado? Agora ela vê ele como uma pessoa realmente assustadora, e isso ainda não impediu o seu esforço para tentar expulsar ele em todas as oportunidades que se apresentavam. E isso inclusive é o que leva ela à ruína, como por exemplo quando o Kiyotaka revela o passado dela para todo mundo na classe, né, um pouco mais à frente. Cara, isso aí foi uma doideira. Depois disso aí, ela foi defendida pela Horikita e ela foi obrigada a concordar e seguir algumas coisas que a Horikita falava justamente por conta dessa defesa, né? Porque senão, cara, já era pra ela. Já tá ligado como é que é. Também temos Hyuuin, mano. O Hyuuin, depois da derrota do Hyuuin, ele tentou abandonar a escola, só pra descobrir que o Kiyotaka é que encobriu isso tudo aí, né, dos seus seguidores e tal, o seu plano de partir. E isso levou Albert e Daichi a tentarem fazer a mesma coisa que o Hyuuin fez, que agora tava chateado com a intervenção do Kiyotaka e desistiu de ralar peito da escola depois de ser colocado em uma posição delicada. Isso também permitiu que ele continuasse liderando a classe dele. A vitória do Kiyotaka sobre ele, aquela humilhação toda, mano, foi algo muito absurdo pra ele. Mas ele fez com que o Hyuuin desenvolvesse um respeito pro seu rival, né? E ele sabe que o Kiyotaka é uma pessoa muito inteligente, que é uma pessoa totalmente diferente do que ele esperava ser, e com esse respeito que ele começou a se desenvolver, cara, ele começou a se aproximar também do Kiyotaka, e mudou um pouco do ponto de vista geral dele. Mas ele também já falou que ele ficou na escola por uma razão, só para destruir o Kiyotaka. Eu não sei como que isso vai acontecer mais pra frente ou se vai acontecer, mas aí já não é comigo. Depois, Katsuragi, mano.
Depois dos eventos do exame especial que aconteceu, né, ele se aproximou bastante do Kiyotaka e revelou que o Ryuen foi quem contou sobre a sua verdadeira extensão das suas habilidades, para grande negação do Kiyotaka, né? Ele falou que não sou esse cara que ele tá falando, não. Ele até deixou o Kiyotaka com um aviso de que toda a escola inevitavelmente saberia das suas capacidades aí, da onde ele poderia chegar, e ele não seria mais capaz de viver uma vida escolar normal que ele desejava se todos descobrissem. Então, o que ele pensa especificamente? Que o Kiyotaka é uma pessoa muito calculista e muito excepcional no geral. O Housen, cara, ele esfaqueou o Ayano Koji. Ele é um aluno que aparece bem mais à frente da história, tá? Não aparece por agora, mas ele esfaqueou o Ayano Koji depois de derrotar Sudo e a Horikita, né? Mal sabe ele que a ação que ele tomou podia levar ele até a expulsão da escola. E também algumas acusações criminais. Mas para não enfrentar essas acusações, o Ayano Koji ofereceu que ignorasse isso que aconteceu, né? O que o Housen tinha esfaqueado ele com algumas condições. A primeira, construir um relacionamento cooperativo entre a classe 1D e a classe 2D, e a segunda era ser o parceiro do Ayano Koji no exame especial. É o que é meio diferente, tá? Mas no volume 2, a Nana se observa que o Housen se tornou uma pessoa obcecado em lutar contra o Ayano Koji agora. É tipo o Nagumo e o Manabu, tá ligado? O Nagumo obcecado por vencer o Manabu. E agora o Housen decidiu se juntar a Nana e Yamasawa para poder expulsar o Ayano Koji no exame especial da ilha. Só que adiantou de nada, né? Uma garota tímida, mas tranquila é a Hiyori, cara. Pois é, ela fala que é muito agradável passar um tempo com a Ayano Koji, que ele é um bom amigo, né? Como os dois são de classes diferentes, respectivamente, mesmo que eles sejam considerados amigos, ela sentiu que chegaria um dia em que eles iam ter que lutar contra o outro e se enfrentar. Obviamente isso acontece dentro da escola de Classroom. Nesse momento eles não poderiam deixar os sentimentos um pelo outro atrapalhar essa competição da classe. Óbvio que o Ayano Koji não vai deixar isso atrapalhar, mas ela são outros 500. Tanto que ela acredita que provavelmente ele seria o inimigo mais perigoso que a classe dela ia enfrentar, tá ligado? Quando ela começou a sentir algo fofo lá no fundo do coração, a Hiyori acreditava que a melhor maneira dela investigar mais a fundo e resolver os seus pensamentos era se encontrar e conversar com o próprio Ayano Koji. Pra quê? Pra entender melhor e ver por si mesma o que ela estava sentindo. Ela tem uma certa convicção aí, considera que, tipo assim, falar a verdade sobre seus pensamentos com ele pode ajudar de alguma forma ela a superar tudo, sabendo muito bem que ela pode comprometer a própria amizade dela com o Kiyotaka, mas ainda assim ela sente que o relacionamento deles não vai mostrar mais sinais de desenvolvimento se eles não ultrapassarem esses obstáculos. Então ela quer fortalecer o relacionamento com o Kiyotaka ainda mais, além da amizade, né, podemos dizer assim. Conseguia outros 500. O cara dos caras agora, Manabu Horikita, cara. Apesar de ter conhecido o Kiyotaka lá no iniciozinho, quando ele tava dando aquela dura em cima da Horikita, né, e o Kiyotaka veio para defender ela, o Manabu, ele acha o Kiyotaka alguém genial. Ele respeita bastante o Ayano Koji, tá ligado? Principalmente por conta, depois dele se formar, ele agradece muito ao Ayano Koji por ter cuidado da irmã dele por todo esse tempo, tá ligado? E ele também lamenta que o Ayano Koji não faça parte do conselho estudantil lá, não seja o presidente do conselho estudantil, né? Outras pessoas estejam batalhando para isso. Mas olha assim, o Manabu acredita que pro crescimento futuro o Ayano Koji precisa retirar essa máscara dele. Eu particularmente acredito que não, né? Porque isso não é uma máscara, é como ele é. Na real, a máscara que ele usa ali é de fato a máscara que tá saindo já aos poucos, que é esconder suas habilidades. Ele já tá mostrando cada vez mais, e tem gente pra caramba dentro da escola que já sabe o nível de habilidade. Todas essas pessoas que a gente tá falando aqui já reconhecem o Ayano Koji. Tem um outro que não, mas a maioria conhece. Como, por exemplo, saindo do Manabu agora, entrando na Miyu Ibuki. Ela disse que odeia o Ryuen, mas ela odeia o Kiyotaka ainda mais quando ele ainda não era o seu colega de classe. A Miyu lutou mais de uma vez com o Kiyotaka e ela perdeu notavelmente todas as vezes. A experiência dela com o Kiyotaka fez ela aprender que as pessoas de aparência inofensiva são literalmente as pessoas mais perigosas. É aquela parada, né? Não dá pra jogar o livro pela capa. E os santinhos são os piores. Só de pensar no Kiyotaka, isso desperta nela um sentimento de ódio e de desprezo muito grande, o que é completamente contrário da Sakayanagi, por exemplo, que é a próxima da lista. O principal foco dela, né, é mostrar pro Kiyotaka que o coração humano é muito mais quente do que ele pensa ser. No monólogo dela lá do volume 11, cara, ela disse que o coração dela palpitava várias e várias vezes quando ela estava no mesmo local que o Kiyotaka. Cada vez que ela tentava olhar de relance para ele, ou ele olhava de relance para ela, o corpo dela não conseguia evitar a atração que ela sentia e tinha grande dificuldade de se afastar dele. Ela sabe que era uma donzela apaixonada e apreciou profundamente a emoção recém-descoberta do fundo do coração dela. Foi revelado, inclusive, que ela não conseguiu dormir durante a noite anterior, né, que ela ia sair com ele e tal, e dormiu demais devido a uma certa excitação que ela estava
tratava de passar um tempo junto com o Kiyotaka. Ela não tinha a intenção de perder o precioso tempo que eles passavam juntos e consideravam um luxo estar junto com ele. Tanto que teve uma declaração que a gente fez recentemente no vídeo aqui. Ela já falou pra ele que gosta dele, mas também não quis uma resposta. Inevitavelmente ela acredita que os dois estão unidos ali pelo destino. Mesmo que eles não estivessem na mesma escola, ela tinha certeza de que eles estavam fadados a se encontrar no futuro, mesmo que isso demorasse os 3 anos do ensino médio. Como eles estavam na mesma sala, ela disse a si mesma que poderia trocar palavras quantas vezes quisessem a qualquer momento, e deu os melhores cumprimentos antes do início da competição, tentando o máximo suprimir a palpitação que ela sentia no coração pelo Kiyotaka. E cara, ele foi literalmente o único que fazia ela se sentir assim. De certa forma, cara, eles são muito relacionados de uma maneira muito mais profunda, né? Ela entende bastante a história dele, mais do que qualquer outra pessoa nessa escola, e ainda opta por proteger ele e colocar ele sem perigo em várias ocasiões dentro do colégio durante todos esses anos. E mais uma vez se contradiz do próximo, Yagami, mano. Cara, o Yagami, ele reconhece o brilho do Kiyotaka, só que ele quer mostrar que ele também merece o mesmo reconhecimento que o Kiyotaka. Acontece que o Yagami, por ser criado na Sala Branca, mano, ele teve uma criação na qual todos da Sala Branca viam o Ayano Koji como aquele deus, sacou? O cara principal, o aluno foco, todo mundo mirava em ser igual a ele. Só que são gerações diferentes. O Yagami foi criado numa geração na qual, por exemplo, eles falam sobre emoções e tudo mais, e tem outra criação. Mesmo assim, ele faz de tudo para provar que ele é melhor do que o Kiyotaka. Ele reconhece ele como realmente um cara brabo, mas ainda assim, cara, ele quer provar que ele superou o Ayano Koji. Conseguia outros 500, né? Porque querer não é poder, né, minha família? Pois é. Temos também a Kei Karuyazawa, cara. A Kei é a mais brabinha de todas. Ela falou que, na verdade, ela nunca pensou que amaria alguém mais do que os próprios pais dela. Pois é, apesar do Kiyotaka não ter esse tipo de sentimento por ela, ela realmente ama ele genuinamente. Apesar de todos os problemas no relacionamento que acontecem no futuro também, né? Porque a gente tem alguns problemas lá pros volumes no segundo ano, que aí a Ichinose começa a dar em cima do Kiyotaka nesse período e tal. Isso complica um pouco mais, mas a Kei ainda assim é muito apaixonada por ele. Apesar do Kiyotaka também já ter falado algumas coisas pra ela e tal. Só que, cara, é aquilo, é muito difícil dizer se ele gosta dela ou não por conta dele sempre usar todos como ferramentas. Um duelista ótimo pra ele aqui, que pra mim foi muito bom quando ele deu umas pancadas no Nagumo, cara. Nagumo, mano, depois de ele ver o desempenho do Kiyotaka lá na corrida de revezamento contra o Manabu, o Nagumo ele começou a ficar um pouco ciente da existência do Kiyotaka. Só que ele ainda pensava no Kiyotaka como um cara, né, nada demais, não como uma ameaça legítima. Ele também estava ciente do fato de que o Manabu considera o Kiyotaka extremamente qualificado para várias coisas, comentando, por exemplo, com Masayoshi Hashimoto que ele é considerado superior até mesmo a Sakayanagi ou a Ichinose entre os alunos do primeiro ano. Só que ele não tinha certeza de por que o Manabu tratava ele tão bem, já que a impressão do Kiyotaka era no mínimo sem brilho nenhum. O interesse dele pelo Kiyotaka, do Manabu, né, começou a crescer cada vez mais, como pode ser visto quando, por exemplo, ele foi lá e perguntou a Sakayanagi se ela sabia alguma coisa sobre o Kiyotaka. Aí é que ele começou a descobrir as coisas. Lá no segundo ano do volume 9, o Nagumo, ele se aposentou do cargo de presidente do conselho estudantil, né, e disse que ele queria ter um desafio com o Kiyotaka, aquele esquema. Ele queria o Manabu, depois ele até quis o Kiyotaka. Mas ele também é o tipo de cara que disse que vai derrubar qualquer um que tenha um reconhecimento pelo Manabu. Então, de qualquer forma, o Kiyotaka ele vai querer derrubar o Kiyotaka também para provar que ele é o superiorzão da parada. Uma pessoa amável também, Ichinose, cara, carismática, incrível. Inclusive, ela já deixou claro que ama Ayano Koji mais do que ninguém. Causou problemas, como a gente falou, no relacionamento do Kiyotaka com a Kei, fora que ela também tá mostrando ser muito mais yandere, mano. Nesse momento agora, né, nos volumes novos, ela tá se tacando pra cima do Kiyotaka com tudo que ela tem. Vai estar numa disputa incrível pra ver se no final ele vai terminar com ela ou não. Ela já sempre foi uma pessoa, né, Ichinose, meio atirada pro Kiyotaka, né, digamos assim, mas agora tá se tornando uma parada muito surreal, cara, de verdade. Pra quem tá acompanhando as novas sabe do que eu tô falando, também já comentei várias coisas aqui no canal, então você já tá ciente. Próxima, Tsubasa Nanase, cara. A Nanase, ela parece ter um interesse no Kiyotaka desde que foi mostrada pela primeira vez na série, já que ela frequentemente olhava pra ele como se estivesse tentando descobrir quem ele era de verdade. Mesmo que a Nanase mantivesse sua fachada educada perto de todos, ela às vezes dava aquela escorregadinha, né, quando tava conversando com o Kiyotaka e revelava os seus verdadeiros sentimentos sem nem perceber.
Fora que a intenção dela de expulsar o Kiyotaka da escola é justamente para vingar o filho do mordomo que deu a ideia pro Kiyotaka de fugir da Sala Branca. Acabou que o filho foi morto aí por culpa do pai do Ayano Koji. Indiretamente ela achava que o Ayano Koji fez isso, né? Ela queria essa vingança contra ele. Só que depois que ela viu que o Ayano Koji não foi o culpado direto e que o pai dele não se curvaria para ninguém jamais, então ela resolveu que para pagar a dívida dela com tudo que ela fez, ela resolveu ajudar o Ayano Koji no final das contas. Ichika Amasawa é a próxima, galera. O Ayano Koji é o objetivo principal da Ichika, mano. Ela tem afeto absurdo por ele e sempre coloca ele num pedestal acima de todos os outros alunos. Ele, coincidentemente, até encaixa perfeitamente nos moldes de critério que ela define quando tá procurando um parceiro masculino, né? Porque lá a gente não chama de namorado, é parceiro. Só que, depois de conhecer o Kiyotaka mesmo cara a cara e conversar com ele, porra, aí ela passou a reconhecer ele como alguém digno do seu carinho. De acordo com o Kiyotaka, cara, se ele não atendesse as expectativas da Ichika, provavelmente a Ichika não teria nem hesitado nem um pouco em tentar expulsar ele do colégio. Ela estava desesperada para chamar a atenção dele e fazer com que ele note ela agora, ponderando inclusive se ele gosta do jeito que ela tá vestida. Ela se orgulha muito de se apresentar muito fofa na frente dele. Então assim, ela já disse que os sentimentos que tem por ele superam em muito os sentimentos de amor. Já virou obsessão na parada também. É mais uma pra disputa. O cara mais brabo, assim, disparado, que ninguém dá nada por ele agora, é o Koenji. O que será que o Koenji pensa do Kiyotaka? Cara, no início a gente sabe que não tem muita interação entre o Koenji e o Ayano Koji. Ele chama o Ayano Koji de garoto Ayano Koji, tá? Mas ele também acredita que o Ayano Koji foi quem derrotou o Ryuen, só que ele não tem provas dessa parada. Mas claro que por conta disso ele fala que o Kiyotaka tem habilidades excepcionais, só que ainda ele é mais excepcional do que o Kiyotaka, né? Ele se acha o mais brabo de todos, tanto que ele não liga pra nada no final das contas. Próxima, Tsubaki, cara. Tsubaki é uma que diz que a intuição diz que o Kiyotaka é uma pessoa muito cruel e de sangue frio. A gente não sabe muito mais coisas dos pensamentos sobre ele, mas seria basicamente isso. Uma que a gente sabe um pouco mais é a Kiryuin, cara. A Kiryuin é interessante, porque assim, ela diz realmente que o Kiyotaka é um cara mais interessante, e é uma pena que ela não possa ficar com ele pelo segundo ano nessa escola ali. Ela até considera ser melhor do que ele em alguns aspectos, mas além disso tudo, ela já ajudou bastante o Kiyotaka em diversos momentos, como por exemplo lá no volume 4 do segundo ano, ela decidiu se juntar à batalha do Kiyotaka contra o Tsukishiro lá, que estava acontecendo na praia e tal, porque ela não suportava ver uma situação de 2v1, que eram duas pessoas contra o Kiyotaka, apesar do Kiyotaka conseguir lutar contra eles, né? Então ela decidiu ir lá e lutar contra a Shiba Sensei, enquanto o Kiyotaka lutava contra o Tsukishiro. E depois do término da luta, o Kiyotaka elogiou ela, que ela falou que ela é uma pessoa incrível e tal, só que ela não considerou isso um elogio depois de ver o Kiyotaka em ação contra o Tsukishiro, porque realmente ele era uma parada de outro mundo. O cara foi treinado com os melhores lutadores que tem, cara, então não tem como, né? Depois dela temos Hoshinomiya. Apesar de não ter nenhuma interação no anime específica, parece que Hoshinomiya suspeitava da inteligência do Kiyotaka. E isso foi visto numa conversa com a Honami, com a Ichinose lá, onde ela reconheceu ele como uma pessoa da classe D que deveria ser observado o máximo possível. Inclusive durante o volume 11, ela viu um pouco da habilidade do Ayano Koji aí. E aí ela ficou surpresa por ele ter mantido isso escondido até então. Mas disse que não vai revelar esse tipo de coisa pra ninguém. Ela disse também que não gosta de crianças como ele. Mas se ele se tornasse o seu inimigo, ela vai odiar ele ainda mais. Ela elogia suas habilidades matemáticas, físicas e também a aparência do Kiyotaka, o que acaba indicando que ela tem um grande interesse por ele. O cara arrasa corações até de professoras, meu amigo. Depois dela, já que a gente começou a falar de professores aqui, vamos pro corpo estudantil, né? O Tsukishiro, cara. Olha, o Tsukishiro, olhando para os resultados do Kiyotaka no geral, dá para se dizer que ele realmente é um monstro. Ele falou isso, não sou eu que tô dizendo. Apesar desse maluco aí ter um certo ódio aí pelo Ayano Koji, já tentou expulsar ele da escola algumas vezes, na verdade o Tsukishiro foi enviado para a escola pelo professor Ayano Koji, o pai do Kiyotaka, né, como diretor interino lá, justamente porque ele tava lá para fazer o Kiyotaka ser expulso e retornar para a Sala Branca, que deveria ser o lugar onde ele está. Por isso que o Tsukishiro sempre fez essa parada toda, mas apesar de tudo, ele também desenvolveu o respeito pelo Kiyotaka.
Atsuyomi Ayanokoji. Comentamos sobre ele, temos que falar sobre ele, o pai do Kiyotaka. Considera o seu filho a melhor criação e melhor posse dele. E cara, vai tentar fazer de tudo que der pra ele fazer pra poder fazer o Ayanokoji sair da escola e voltar pra Sala Branca, ou se tornar um dos governantes do mundo, pô. Ele acredita que o Ayanokoji tem o potencial pra se tornar um político muito brabo um dia, e realmente tem. Talvez um presidente, dominar o Japão e assim por diante, sacou? Mas voltando para os alunos agora, temos Hirata. Ele sabe, o Hirata, que o Kiyotaka usa ele, né, como um peão para vencer isso tudo. Só que no caso dele, cara, o Hirata, ele ainda vê o Ayanokoji como um amigo confiável. O tipo de pessoa que você pode contar, tá ligado? Pode conversar assim, de coração, que você não vai ter problema nenhum. Isso, de qualquer forma, é bacana. Outra professora é a Shabashira, cara. Shabashira, ela já viu o potencial do Ayanokoji desde o início, desde antes dele entrar no colégio, né? Quando ele foi lá e fez as provas. Foi ela que viu que ele marcou exatamente os 50 pontos ali que ele precisava, o suficiente para poder entrar no colégio. E no decorrer das provas aí, ela vai vendo que ele é um cara de outro nível. Tanto que ela considera ele, sem dúvidas, o único capaz de levar a classe dela para a classe A. Cara, o Kiyotaka, sendo outro patamar, conseguiria chegar lá, junto com a inteligência mais baixa dos outros da classe dele. Kanzaki, mano. Kanzaki diz que não confia no Kiyotaka. Considera ele, na verdade, o obstáculo mais forte para a classe dele, né? Principalmente por ele conhecer bem o Kiyotaka. Inclusive, ele sabe que o Ayanokoji é lá o filho do dono da Sala Branca, né? Então já é outra parada. Mas ele não sabe o que acontece exatamente na Sala Branca ou da existência da Sala Branca. Então, isso também dá uma mascarada. Outro que é um companheiro bacana do Kiyotaka é o Sudo, cara. Pois é, depois do Sudo ver a luta do Kiyotaka com o Hosen, ele percebeu que ele não tinha nem mínimo de chance de vencer contra o Kiyotaka, porque o Kiyotaka tomou uma facada, cara. E olha que o Sudo é forte, mas ainda assim ele considera o Kiyotaka um bom amigo, até porque o Kiyotaka e a Horikita já fizeram muito pelo Sudo, inclusive evitaram ele de ser expulso e tudo mais. Então, pô, o mínimo que o cara deve fazer, apesar de ter feito meio nas escondidas ali, eu acredito que no fundo ele deve sentir que ele respeita bastante o Kiyotaka. Temos a Sakura também. Cara, por incrível que pareça, o Ayanokoji não manipula a Sakura. Ao contrário de todos ao redor dele, parece que ele realmente se preocupa com ela, porque é mostrado que a Airi é o tipo de pessoa quem o Kiyotaka simplesmente recusa tirar vantagem, manipular ou então usar como uma ferramenta em seus vários grandes esquemas aí, pelo bem da classe dele, provando que ele realmente se importa com ela. Além disso, lá na Light Novel, ela forma um vínculo muito estreito com o Kiyotaka, onde se mostram sempre um do lado do outro. Ao mesmo tempo, o Kiyotaka e ela se referem mutuamente pelo primeiro nome, o que mostra o quão incrivelmente próximos eles são um do outro. A Sakura, ela também foi aplaudida pra caramba pelo Kiyotaka aí durante o festival de esportes e também foi tratada por ele depois do festival, fazendo com que ela ficasse muito feliz e muito grata. Os seus sentimentos românticos pelo Kiyotaka também já foram mostrados lá, principalmente nas light novels, né, porque ela ficou com muitos ciúmes quando a Maya agarrou o braço dele, comentou sobre o quão legal ele era, e foi num tom mais sedutor e tal, então no final das contas a gente viu que ela gosta realmente dele. Temos mais um também, e último agora, que é o Yamauchi, cara. Ele não tem muita coisa pra se falar, a gente só sabe que ele olha pro Kiyotaka e fala: cara, esse cara não é ninguém, eu sou uma arma letal da classe. Literalmente o Yamauchi se acha o cara, convencido até demais, né, e acha que o Kiyotaka não é ninguém. Mas tudo bem, né, galera, isso aí é o que a gente pode se esperar de um grande figurante, né? Bom, família, a gente vai finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente falou literalmente todas as pessoas, nem sei, né? Tem muita gente, é muito aluno, cara. Então, assim, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, manda bala no like, comenta pra caraca aí que eu posso trazer essa parte 2. E também se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente comentar mais e mais vídeos aqui no canal de Yukoso, ou melhor, Classroom of the Elite, né? Sei que você gosta, eu também me amarro. Então vem com a gente pra acompanhar muito mais. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração e eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!